Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre backup, sua importância e conceitos básicos, terminologia e outras coisinhas. Bem, este é um vídeo teórico, eu não vou mostrar nenhuma ferramenta específica de backup, mas eu vou falar um pouco sobre o que é backup, tipos de backup diferentes e vou trazer alguns conceitos básicos do mundo dos backups para que a gente possa entender sua importância e mais para frente, em vídeos nos quais eu vou apresentar ferramentas, a gente poder trabalhar com facilidade com ferramentas de backup. Bom, o que é um backup então? Backup é basicamente uma cópia de segurança de dados. É uma cópia de dados que é realizada num ponto específico do tempo, pode ser recorrente, ou seja, em intervalos de tempo específicos. O backup geralmente essa cópia de arquivos é armazenada num formato específico e os dados que compõem esse backup são monitorados durante um período. E esses dados eles são úteis durante este período. Findo este período, geralmente a gente descarta esses dados. Então, traduzindo para o português mais claro, backup é uma cópia de segurança de dados, para evitar problemas com perda de informação. Então, por que a gente faz backup? Justamente para evitar a perda de dados importantes. A gente costuma implementar uma política de backup na empresa que diz respeito justamente a quais dados a gente precisa copiar, para onde a gente copia esses dados e de quanto em quanto tempo a gente faz essa cópia de dados e por quanto tempo a gente mantém essa cópia. E essa política é muito importante para qualquer empresa e até mesmo para usuários individuais. O backup você pode fazer na sua casa também e eu recomendo fortemente que o faça. A perda de dados importantes pode ter consequências muito graves para uma empresa, até mesmo catastróficas. Por exemplo, uma empresa pode deixar de existir se perder dados muito importantes, porque os dados geralmente não são recuperáveis, a não ser que você tenha o backup realizado. E o backup permite que você se recupere de vários tipos de problemas. Aqui eu tenho uma lista com alguns, não são todos, alguns dos tipos de erros que a gente consegue contornar se você tiver backup implantado. Erros de usuário, apagamento acidental, o cara apaga sem querer um arquivo importante, tá? Exclui da lixeira, vamos supor, e não tem como recuperá-lo. O backup, se houver, pode ajudar nesse sentido. Erros de funcionário, por exemplo, um funcionário da área de TI faz algo errado no sistema e apaga dados importantes. Eu coloquei ali delete somewhere, que esse é um erro bastante clássico. Se você der uma pesquisada no Google, vai ver vários casos de delete somewhere em bancos de dados e os dados vão todos para o espaço. Você apaga uma tabela inteira de dados e aí se você não tiver um backup, você está em maus lençóis. Falhas de hardware, um computador com problemas ou em disco rígido também. Sistema operacional corrompido, pau no sistema operacional. Falhas de software, o programa mesmo que gerencia arquivos. Vandalismo e furto. Se alguém rouba um computador, rouba o servidor, furta o disco rígido dentro do servidor, como é que a gente faz? E até mesmo desastres naturais, uma enchente, por exemplo, ou outros tipos de acidentes, que podem levar à perda de dados importantes. Então o backup é muito importante, por quê? Porque ele permite que você se recupere desses problemas, que a sua empresa continue existindo. E os backups eles podem ser realizados em vários níveis. Existem múltiplos níveis, os mais importantes são o backup full ou completo, o backup diferencial e o backup incremental, sendo que o diferencial é uma forma de incremental, é o incremental cumulativo. Eu vou explicar cada um deles na sequência. O backup full é bem fácil de entender, é o backup completo. Você faz o backup de todos os dados que você precisa assegurar. Veja, backup full não significa copiar todo o disco, clonar uma partição inteira, isso não é backup full. Backup full é você copiar os dados que você precisa preservar. Então você não copia tudo, não vou copiar, por exemplo, arquivos do sistema. Eu vou copiar arquivos dos usuários, dos clientes, documentos importantes. Só que eu copio todos eles. E isso compõe um backup full, que é o backup que a gente também chama de nível 0. Esse backup ele vai servir como baseline ou linha de base para os outros tipos de backups que nós temos. Então a gente sempre faz um backup full e depois a gente vai complementar o backup periodicamente com outros tipos de backups, como por exemplo o backup diferencial. O backup diferencial funciona assim. Você, depois de fazer um backup full, você pode fazer um backup um tempo depois, por exemplo, no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou 2 dias depois, você faz um backup dos dados que foram alterados desde o último backup full. Então você fez um backup completo, no dia seguinte você faz um backup só da informação nova que está presente ali, ou arquivos novos ou arquivos que foram alterados.
No outro dia, ou na próxima iteração do backup, você faz o backup de novo de tudo que for diferente do backup completo, o que vai incluir as alterações de todos os dias subsequentes. Isso a gente chama de backup diferencial, que basicamente é fazer o backup da diferença entre os arquivos que eu tenho hoje para os arquivos que eu tinha quando eu fiz o backup completo. Daí o nome diferencial. Esse é um backup que pode ser realizado comumente e ele tem uma pequena desvantagem, ele pode ficar muito grande. Em alguns momentos até ultrapassando o tamanho do backup completo original. Por quê? Porque ele é cumulativo, incremental cumulativo. Essa figura aqui ajuda a entender o porquê. Vamos supor que eu tenho ali um agendamento de backup para 4 dias. No primeiro dia eu faço o backup completo, vamos supor 100 GB de dados. No dia seguinte são gerados 10 GB novos de dados. Então no backup diferencial eu faria o backup só desses 10 GB no segundo dia. No dia seguinte são gerados mais 10 GB de dados. Como o backup é diferencial, eu vou fazer o backup nesse dia desses 10 GB e de novo dos 10 GB gerados no dia anterior. Ou seja, todos os novos dados que não estão no backup completo. No dia seguinte, são gerados mais 10 GB. Então eu faço o backup de todo mundo que é diferente do backup original. Veja que ele vai acumulando, daí o nome incremental cumulativo. Ele é incremental porque eu vou fazendo os incrementos, eu vou copiando os incrementos, dados novos, só que ele é cumulativo porque eu vou copiando sempre todos os incrementos. Daí a gente batiza esse cara como diferencial. Qual que é a grande vantagem do backup diferencial? Quando você for fazer a restauração do backup, ou seja, se houver um problema e você precisar recorrer às suas mídias de backup, você só precisa do backup completo original e da última cópia, ou seja, do último backup diferencial que você fez, porque esse backup já tem todos os dados que não estão presentes no original. Então, com esses dois arquivos, você consegue restaurar todos os dados de volta para o seu servidor, por exemplo. Tá? Isso é mais rápido e mais prático também. Então, olhando nessa figura, a gente vê, para fazer a restauração do backup diferencial, eu só vou precisar do original e do diferencial mais recente, que contém todos os dados anteriores. Muito bom, muito fácil de fazer essa restauração. Lembrando, os dados podem ficar muito grandes nos backups diferenciais. E a outra alternativa é fazer o backup incremental. No caso do incremental, a gente grava todas as alterações e arquivos novos que ocorrem dia a dia, cada vez que você faz o backup, mas somente os daquela iteração, sem ficar acumulando com os arquivos anteriores. Nesse caso, você vai acabar com vários arquivos pequenos, separados, cada um com as informações novas que foram geradas entre um backup e o backup subsequente. Lembrando, os arquivos de backup, os dados, quando você faz um backup, eles ficam gravados em arquivos, em alguma mídia. No caso do incremental, você vai gerar vários arquivos de tamanho menor. E essa é uma forma muito utilizada de backup, sempre juntamente com o backup completo. E essa figura ilustra mais ou menos como é que é um backup incremental. Vamos supor, para um backup de 4 dias, primeiro dia o backup completo, meus 100 GB. No segundo dia eu faço o incremento, então se foram gerados mais 10 GB, eu faço o backup só daqueles 10 GB. No dia seguinte foram gerados mais 10 GB, eu faço o backup só daqueles 10 GB. Os do dia anterior já foram feitos e já estão num arquivo à parte. No próximo dia foram gerados mais 10 GB, suponhamos, então eu faço o backup daqueles 10 GB e os anteriores já estão cada um no seu arquivo à parte. Qual é a vantagem de fazer um backup incremental? Ele é mais rápido, porque eu faço backup só daqueles arquivinhos novos que surgiram no sistema. Porém, tem uma desvantagem. Se eu precisar restaurar um sistema, recuperar um sistema, eu vou precisar do backup full original e de todos os arquivos de backups incrementais que eu tiver, que podem ser dezenas ou até centenas, dependendo da política de backup da empresa. E isso pode acabar demorando bem mais do que a restauração de um backup diferencial. Que é essa ideia aqui, para restaurar o backup incremental eu preciso do backup original completo, mais cada um dos pedacinhos, cada um dos backupzinhos que foram realizados subsequentemente. Então, para fazer o backup é rápido, para restaurar pode ser um pouco mais demorado e trabalhoso. E aí você vai ter que medir, vai ter que pesar essas características entre os backups incremental e o diferencial na hora de escolher como vai ser feita a política de backup da sua empresa. E para que isso? Para você criar a política de backup com o agendamento e rotação de backups. Basicamente, essa é a ideia de quando e como efetuar esses backups.
Então você pode combinar esses níveis de backup de várias formas, né? O full com o diferencial, com o incremental, com outro full de tempos em tempos, intervalos específicos, para criar o tal de agendamento de backup. E também para você poder controlar o uso das mídias, porque você faz o backup numa mídia específica, quer seja um HD externo, quer seja um servidor de rede, quer seja fita, não importa, os backups vão para mídias, evidentemente sempre fora do servidor, sempre fora da máquina onde estão os arquivos. Você jamais vai fazer backup na mesma máquina onde estão os arquivos, porque se a máquina apresentar problema, você perde os arquivos originais e perde o backup junto na mesma hora. Então não adianta nada. Então você vai fazer o gerenciamento dessas mídias. E aqui eu tenho 3 exemplos bem básicos de um agendamento de backup simples. É só para você ter uma ideia mais ou menos de como fazer. Aqui são 3 exemplos de agendamento semanal. Então o primeiro exemplo, eu faria o backup full completo todos os dias. Então todo dia eu faço um backup full. Nesse caso eu poderia usar uma única mídia e fazer o backup full em cima dessa mídia todos os dias. Não tem necessidade de ter 2 mídias separadas, 2 HDs separados, por exemplo, tá? Porque o backup que eu faço é sempre completo. No segundo exemplo aqui do meio, eu faria um backup completo no primeiro dia da semana, por exemplo no domingo, e nos dias subsequentes somente backups diferenciais, da segunda até o sábado. No próximo domingo, quando completar uma semana, eu faço outro backup full. E aí eu posso descartar aqueles backups diferenciais que foram realizados. E num terceiro tipo de agendamento eu poderia fazer um backup completo no primeiro dia da semana e apenas incrementais nos próximos dias. E aí quando completa uma semana eu faço o backup completo de novo e aí vou fazendo os incrementais nos próximos dias, descartando os anteriores. Então são 3 formas de fazer um agendamento para backups. Você pode fazer isso de N formas. Você vai ter que pensar a respeito na sua empresa de acordo com a sua necessidade. O que é mais importante, o que é mais rápido, o que é mais leve, quantas mídias você tem, você precisa levar em consideração, entre outros fatores. E falando em mídias, as mídias podem ter um custo relativamente elevado, dependendo do tipo de mídia. Então a gente vai ter uma quantidade limitada de mídias para você poder gravar esses backups. Por isso é importante saber fazer rotação de mídias. Existem também várias técnicas para isso. Uma das técnicas, por exemplo, se chama técnica Round Robin, que é bem simples. Vamos supor que eu faça backups apenas de segunda até sábado e no domingo não faça backups. A empresa não abre, o sistema não é automatizado ou está configurado para não fazer aos domingos. Então de segunda a sábado eu tenho backup. E eu tenho 6 mídias para isso. Simples. Na segunda-feira eu faço backup na primeira mídia, na terça eu faço na segunda, na quarta eu faço na terceira e assim por diante até chegar no sábado quando eu faço o backup na mídia número 6. Depois, assim que vira a semana, eu volto para a mídia número 1 e faço o backup em cima dela de novo, sobrescrevendo os dados que estavam ali. Dessa forma eu consigo com 6 mídias fazer backup todos os dias, todas as semanas, todos os meses, fazendo esse esquema de rotação das mídias, reaproveitando as mídias. Esse esquema aqui é bem simples, na verdade, é só para você ter uma noção de como pode ser feito. E existem outros esquemas que levam em consideração não apenas semanas, mas meses ou até anos inteiros, que são bem mais complexos e utilizam muito mais mídias. Por exemplo, o esquema GFS, que é o Grandfather Father Son, e o esquema de torres de Hanoi. São esquemas de rotação de mídias mais complexos, dos quais eu vou falar em um outro vídeo mais para frente. Legal, gente? Mas fica aí já os nomes para você dar uma pesquisada se tiver interesse. E já que estamos falando de mídias, quais são as mídias que eu posso usar? Onde eu armazeno os backups? Ou seja, qual tipo de storage eu posso usar? Storage é o meio físico onde a gente grava os arquivos. Existem vários tipos de storage, os mais comuns são esses que vocês estão vendo aqui. Disco magnético, famoso disco rígido comum, muito utilizado. Mídias ópticas, já caindo em desuso, já há um bom tempo, seria DVD, por exemplo. Fitas como DLT e LTO, que são amplamente utilizadas, principalmente em empresas de médio e grande porte, que têm grandes volumes de dados. Você tem até aqui 2 fotos desse tipo de fitas, uma fita LTO e uma fita DLT. Vou falar sobre fitas em um outro vídeo, porque esse assunto merece um vídeo específico só para tratar dessa ideia de fitas e tal, armazenamento e storage. E backup na nuvem. Algumas empresas fazem backup na nuvem, que na verdade é a mesma coisa que fazer backup em um disco magnético, por exemplo, porque lá na nuvem, um servidor
na internet está usando algum tipo de meio físico também. Eu só coloquei nuvem aqui para você ter a ideia de que não é necessário que você gerencie diretamente as mídias físicas, né? Você pode utilizar um serviço de terceiros, um serviço de cloud, por exemplo, certo? E qualquer um deles vai servir então para o seu storage, você vai escolher aquele que tiver a melhor relação custo-benefício e for mais indicado para o seu caso. Se você tem mais arquivos, menos arquivos, se precisa que seja mais rápido, mais lento e assim por diante. E tudo isso para quê? Para que você possa efetuar uma restauração de dados se um dia for necessário. A gente sempre torce para que jamais seja necessário fazer o processo de restauração, mas se por acaso ocorrer um problema grave e você precisar recorrer aos backups, você vai fazer a restauração ou restore. E a restauração, na verdade, é mais importante do que o próprio backup, porque afinal de contas é no processo de restauração que você recupera os dados perdidos. Por isso, é importante que você tenha certeza de que os dados que foram backupeados sejam restauráveis, para não correr o risco de, por exemplo, achar que está tudo seguro e o dia que precisar você percebe ou descobre que a mídia de restauração, que os dados que você vai restaurar estão corrompidos, por exemplo, ou que a mídia está com problema. Isso é gravíssimo. E muitos dos programas que a gente utiliza, muitos dos softwares de backup que a gente utiliza, eles permitem fazer o teste da mídia. Assim que você faz o backup, você testa para verificar se não tem nenhum bit errado ali dentro, se não tem nenhum problema com a mídia para garantir que você consiga fazer a restauração dela. E dependendo da empresa, às vezes a gente faz até testes da mídia em si. Você simula uma restauração usando aquela mídia para verificar se ela realmente é restaurável. Isso é extremamente importante. Então o processo de restauração é de suma importância, evidentemente. E já que eu falei em ferramentas de backup, em softwares de backup, vou listar algumas das ferramentas mais populares que a gente tem por aí. Na prática, existem centenas de ferramentas de backup que você consegue encontrar aí na internet, por exemplo, para baixar, para comprar, etc. Mas algumas são mais populares do que outras. Então existem inúmeras delas e eu separei aqui em duas categorias: ferramentas open source e ferramentas comerciais. As ferramentas open source mais comuns são o Bacula, Amanda, Backup PC é muito usado, o TimeVault também é muito usado, e até mesmo o rsync pode ser usado para backup. O rsync é uma ferramentinha de linha de comandos do Linux. E existem ferramentas de backup que são baseadas nos comandos do rsync. O Bacula aqui provavelmente é o mais conhecido e mais empregado, e eu posso dizer que é uma ferramenta simplesmente excelente e espetacular. Eu tenho até a ideia de em algum momento do futuro montar um cursinho básico de Bacula, aqui, colocar aqui no canal e de repente mostrar como é que funciona o Amanda ou alguma outra ferramenta. O rsync a gente tem um vídeo aqui inclusive mostrando como é que você usa alguns comandinhos para fazer umas cópias de segurança de dados básicas no Linux. Legal, gente? E com relação a ferramentas comerciais, existem muitas. Aqui eu tenho uma pequena lista com algumas delas, você dá uma lida aí. Tá? Eu acrescentei algumas que são bem conhecidas, como a Acronis True Image, o Symantec Backup Exec também muito empregada, SolarWinds também bem conhecido, e até mesmo o backup do Windows Server, Windows Server Backup. Se você trabalha com servidor Windows, ele já tem lá dentro uma ferramenta de backup que não tem tantos recursos quanto as demais, mas que pode servir para fazer backups simples. E, eventualmente, pode ser que eu monte um treinamentozinho mostrando como usar algumas dessas ferramentas aqui, mas é mais provável que eu faça com as ferramentas open source, né, por razões evidentes de custo. Bem, falamos bastante sobre backup. Existe um outro conceito que é parecido com backup que às vezes confunde o usuário, ou o técnico mesmo, que é o conceito de arquivamento ou de criação de archives. Inclusive, muitas das ferramentas de backup que a gente viu também trabalham com archives. E é importante saber a diferença entre backup e archive, arquivamento, para saber exatamente o que fazer, né, qual processo realizar na sua empresa aí no dia a dia. Bem, um archive é uma cópia de dados também que a gente pode usar para restaurar se os dados foram perdidos ou corrompidos. Mas na prática, o archive vai bem além disso. O archive é uma coleção de registros históricos. Então a gente mantém esses registros em alguma mídia armazenados por um período de tempo longo. E na verdade isso independe dos dados originais serem perdidos ou corrompidos, porque a gente pode até apagar os dados originais e manter esses dados em arquivamento. E a gente usa isso para quê? Para referência futura. Por exemplo, algum documento que eu preciso manter por um longo período de tempo, mas eu não vou usar mais durante o dia a dia. Então eu mantenho isso dentro de um archive, dentro de um arquivamento, que parece um backup, um arquivo que você grava numa mídia, mas que você, no geral,
restaura em casos muito extremos, só se precisar consultar aquela informação. Então, outros exemplos de arquivamentos: a planta de um edifício, contrato de cliente muito antigo, que às vezes nem é mais cliente, dados de RH de um funcionário que já foi demitido há meses ou há anos, né? Funcionários que foram desligados, e outros arquivos que têm mais ou menos essa mesma ideia. Já o backup é a cópia de um conjunto de dados, ao passo que o archive guarda os dados originais que eventualmente podem não estar mais disponíveis. Então, no caso do backup, o dado ele está em uso no dia a dia. Por isso eu tenho a cópia de segurança. No caso do archive, eu posso ter esse dado ou não, mas o dado vai estar armazenado ali para referência futura. E aí, para ficar bem claro, eu montei essa tabelinha que faz um comparativo entre backup e arquivamento. Então a gente pode comparar da seguinte forma: backup, recuperação rápida de dados, dados que estão em produção, em uso. O archive, dados que provavelmente não são mais usados, mas que a gente precisa guardar. Velocidade de backup para restauração, tem que ser rápido, porque eu preciso dos dados ali disponíveis de novo para usá-los o mais rápido possível. No archive, não tem muita importância a velocidade de restauração. Backup, eu posso ter uma ou mais cópias de backup. Eu posso ter várias cópias do mesmo backup em várias mídias separadas. O archive geralmente é uma só. Tempo de retenção. Durante quanto tempo eu deixo os meus dados no backup? Apenas enquanto eles forem importantes. Quando o dado deixa de ser importante, você não faz mais backup dele. Já no archive, o tempo é longo ou até mesmo indefinido. O dado pode ficar ali no archive durante meses, anos ou até décadas. E no backup, se você tiver uma cópia duplicada, ela pode ser sobrescrita, para você não ficar com duas cópias do mesmo arquivo. Já no archive, a gente não tem como alterar o arquivo que foi arquivado, né, os dados que foram arquivados, e a gente não pode sobrescrevê-los, senão você perde aquela informação. Então, um comparativo básico entre backup e archive. Um outro conceito que às vezes confunde o pessoal é o conceito de imagem ISO, IMG, etc. Uma imagem de um disco, por exemplo, ela é um backup também? Na verdade, não é backup do ponto de vista do conceito que a gente acabou de aprender. A imagem é uma cópia exata de uma partição inteira, ou até mesmo de um disco inteiro com várias partições, e isso vai incluir não só os dados importantes dos usuários, mas também arquivos de sistema, os programas, o próprio sistema operacional. E, de posse de uma imagem de disco, a gente pode restaurar o sistema completo, totalmente funcional, já pronto para uso, que é algo que também pode levar um tempo considerável para se realizar. E muitas vezes a imagem ela só pode ser restaurada no mesmo hardware de onde ela foi retirada, que é diferente do backup, que pode ser restaurado para qualquer lugar, desde que você tenha ali os programas adequados. Então a gente não recomenda que você use imagem para fazer backup. Use software de backup específico. Use a imagem para fazer exatamente isso, uma cópia de uma partição inteira de um sistema que você precisa rodando ali, né, e que dê muito trabalho para configurar, por exemplo. Ou, por exemplo, eu preciso instalar o mesmo sistema em 50 máquinas. Como é que eu faço para instalar o mesmo sistema? Eu crio uma imagem do sistema com todos os programas e arquivos que eu vou necessitar, e essa imagem eu duplico e coloco em cada uma das outras máquinas com rapidez. Isso facilita bastante o trabalho, muito usado, por exemplo, em suporte técnico. Então, cuidado, a imagem não é backup. Bom, e além de tudo isso, a proteção de dados não é só ter o backup, né? Não é só a ideia de eu tenho backup, então beleza. Vamos lá, vamos trabalhar e se acontecer alguma coisa eu restauro o backup. O ideal é a gente evitar o máximo possível ter de usar o backup para restaurar dados, ou seja, a gente no geral tem que evitar que os dados sejam perdidos. E você vai ter inúmeras tecnologias para te ajudar nesse sentido. Por exemplo, utilizar RAID, né, fazendo espelhamento de discos, utilizar NoBreak para impedir que o sistema saia do ar, fazer espelhamento de um servidor, eu posso ter um servidor de arquivos espelhado, trabalhar com permissões de acesso para impedir que usuários acessem dados que não são autorizados para eles, entre outras tecnologias que você pode imaginar, são muitas. Tudo isso é para diminuir a possibilidade de você perder dados e ter que recorrer às suas mídias de backup. Tem que fazer o backup, mas tem que tentar evitar de ter que utilizar o backup que foi feito. Beleza, gente? Então é isso. Essa aqui é a bibliografia que eu utilizei, 2 livros que eu recomendo, o Pro Data Backup and Recovery, da editora Apras, e o Backup and Recovery da O'Reilly. 2 livros que eu utilizei na minha pesquisa, tá? E além, claro, do conhecimento que eu já tinha de backup na prática.
Posteriormente eu devo gravar alguns vídeos mostrando como usar algumas daquelas ferramentas de backup que eu citei e devo me aprofundar em mais alguns conceitos de backup que são importantes. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento se você não for inscrito ainda. E se já for inscrito, clique no sininho para ativar as notificações aqui embaixo, para poder ser avisado quando a gente tiver vídeos novos postados. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!